por que Freud, né, ele negava tanto a Deus. E é importante que eu quero falar sobre o sentimento de culpa nesse vídeo. Eu acho importante eu apresentar Freud para você nesse viés. Por quê? Porque esse entendimento de Freud vai fazer você compreender por que ele falou algumas coisas que eu vou citar daqui a pouco. Então vamos lá. O Freud, ele teve uma série de perdas físicas e emocionais desde a mais tenra idade. Primeiro, a relação dele com o pai dele, Jacob, né, Freud, que era muito religioso. Anote esse detalhe que é importante. O pai de Freud era muito religioso. Ele era um judeu bem praticante mesmo, tá? Ele era um homem péssimo como um pai. E isso não justifica tudo, mas explica muitas questões. Além de ser péssimo, Freud, quando era criança, ele se apegou mais a quem? A um avô, né, paterno, a um tio e a babá que ele tinha. E de uma hora para outra ele foi perdendo essas pessoas num curto espaço de tempo. Em primeiro lugar, morreu o avô dele. Isso foi para ele um golpe muito grande, que ele não superou, né? Pouco tempo depois morreu o tio de Freud. Ele tinha um sentimento muito forte pelo tio. E o pai dele mandou embora a babá dele, que cuidava dele. A babá cuidava de tudo na casa dele. Então, na mente da criança, Freud, a babá que ele tinha um apego muito grande, também o abandonou, foi embora, morreu. Embora ela não morreu de verdade, apenas foi embora da casa dele, trocou de emprego, qualquer coisa assim. Mas para ele foram 3 lutos, e para piorar esses 3 lutos de Freud, o pior, que mais marcou a vida dele, que esse sim ele nunca superou direito, foi a morte do seu irmão Julius. E aí quando o irmão dele morreu, aí que ele acreditou no ceticismo mesmo, né? Que ele caiu no ceticismo. Então a doutora Setsuto, que é uma psicanálise, ela pensou assim, criança até certa idade, aos 6, 7 anos de idade, os pais representam a primeira imagem de divindade para as crianças, né? Há estudos mesmo não religiosos que comprovam isso. Essa figura do pai e da mãe como heróis da criança é muito forte. E a ausência dele, geralmente a criança se apega ao outro para substituir aquele vazio deixado ali. E a falta de relacionamento sadio entre a criança e esses adultos na primeira parte da idade dela pode resultar num distúrbio do relacionamento dessa criança que agora é um adulto, né? Porque a primeira imagem de Deus é de um adulto protetor ou não protetor, como foi o caso de Freud. Tá? O pai dele não cuidava dele, desprezava Freud. Então ele criou no inconsciente dele a programação seguinte: nós temos a carência da proteção, mas essa proteção não existe. Tá entendendo? Porque eu não fui protegido nem pela minha babá, isso é inconsciente. Não fui protegido pelo meu tio, que ele me abandonou, o meu avô me abandonou, o meu irmão me abandonou. Então todo mundo que eu esperava que fosse me proteger me abandonou. Então nós nascemos com a sensação do abandono, mas a única maneira de vencer essa sensação, tá, é ignorando o objeto protetor. Aí Freud pega e transplanta esse trauma dele, tá, para a figura de Deus, né? Para a figura de Deus. E na visão de Freud, Deus era o quê? Deus era a supremação do pai, né? Deus era o quê? O pai levado à grandeza absoluta. Freud dizia assim, que Deus era... Essas frases estão nos livros dele, tá? Eu não sou especialista em Freud, né? Na verdade, pesquisei algumas coisas aí, mas com muita clareza, tá? Existem trechos de publicações sobre Freud, mas eu vou dar informações que os especialistas dão para você, e eu fui na fonte, tá? Você vê muitas expressões em Freud de Deus como sendo o substituto do pai, Deus sendo a exaltação do pai, Deus sendo a cópia do pai. Então, se a imagem que ele tinha do pai Jacob Freud era péssima, é lógico que a imagem desse Deus era péssima também para ele. Só que doía tanto na cabeça de Freud o abandono do pai terreno, que ele preferiria ter sido um órfão a ter tido o trauma da rejeição. Tá vendo? Você sabe que quando você nasce e é órfão, e você sabe que não tem pai e mãe, porque eles morreram no acidente automobilístico, por isso que você nasceu sem pai e sem mãe. Agora, a dor de não ter pai e mãe, porque eles estão vivos, mas abandonaram você, ou rejeitaram você, ou não tiveram um apego emocional a você, é muito maior do que o primeiro caso. E Freud estava nessa situação. Então, a dor de saber que tem um Deus lá em cima, que não me protegeu, assim como Jacó não me protegeu na cabeça de Freud, sabe? É muito grande essa dor. É melhor imaginar que não tem ninguém lá em cima. Então Freud dizia que a nossa carência de Deus é a carência de um pai protetor, e a solução para os nossos problemas é solucionar essa carência do pai protetor.
Né? Na minha opinião, Freud aqui deu um tiro no pé na sua teoria, apesar do brilhantismo dele, sabe, em função dos seus traumas não resolvidos aí. A Bíblia aqui, ó, a Bíblia de um modo geral, vai na contramão disso. A Bíblia já parte do pressuposto que nós temos uma carência de Deus e que nós temos que buscar a Deus. Quando você vai no Salmo aqui, ó, vamos lá, no Salmo 42, vamos pegar aqui, é um dos textos mais lidos que tem aqui, ó, 42. Ó, Salmo 42, se tiver sua Bíblia, acompanhe comigo, tá? Vou ler para você aqui agora. 1, 2. É importante, ser com base bíblica. Falar de Freud, pai da psicanálise, né? O cara era ateu, não acreditava em Deus. Vamos lá. Assim como uma costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Tá? Percebeu? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando você vai lá em Eclesiastes também, fala assim, que colocou no coração do homem a eternidade. Né? Ou lá em hebraico, a sede do eterno, do transcendente e tudo mais. A diferença da Bíblia é que ambos admitem a carência de Deus. Para Freud, objeto da carência não existe, enquanto que a Bíblia, a solução é encontrar com o objeto dela. Para Freud, a solução da carência é admitir que ela nunca será satisfeita em tentar conviver, sabe? E isso é que é a grande diferença de Freud. Agora me chama a atenção que Freud nunca conseguiu ser um sujeito bem resolvido até o final da sua vida. Tem uma autora australiana, tá, chamada Janine Burke. Ela escreveu um livro muito interessante, Os Deuses de Freud. Tá? É uma especialista de Freud. Ela conta uma coisa que dificilmente a gente ouve por aí em palestras. Né? Existe um seriado de Freud que passou no Netflix, tá? Esse seriado, eles retratam alguma coisa parecida. Se caso você assistiu essa série, a doutora Burke, ela quando fala dos deuses de Freud, ela faz um levantamento de um comportamento muito interessante que Freud adquiriu depois que o pai dele, Jacob Freud, morreu. Quando Jacob morreu, no primeiro momento ali, dos primeiros meses da morte de Jacob, Freud se sentiu liberto, sabe, da figura que tanto o oprimia emocionalmente. Mas depois de um tempo ele percebeu que ele não conseguia ficar livre da figura do pai, por mais que ele se autoterapizasse. Uma das coisas que ele começou a fazer a partir daí em diante foi colecionar peças arqueológicas, especialmente relacionadas à mitologia grega. Tá? Especialmente, assim, relacionadas à mitologia grega. Então, a casa dele, ele tinha mais de 2.500 peças arqueológicas. Né? Vai vendo só. E peças caras, né, que ele pagava. Essas peças foram empacotadas depois de alguns anos da sua morte. A família doou essas peças para 2 museus, né, no mundo. Aí. Tem um museu que fica em Viena lá. E entre essas peças ele comprava estatuetas. Como por exemplo, eu tenho várias aqui, mas os meus é mais puxado para carro, né, gente? Carro, cavalos, essas coisas e tal. Ele tinha um costume de, quando ele comprava essas estatuetas, ele fazia o que? Uma cerimônia de recepção dessas estatuetas na coleção dele. Até com um jantar. Ridículo, né? Mas não tinha pessoas convidadas, era só ele e a estatueta. Algumas ele guardava em casa, outras no escritório. Mas ele não espalhava em vários cômodos da casa, entendendo? Para todo mundo poder ver, não. Elas ficavam como se fosse assim um altar. Sabe, então, no consultório dele, quando ele estava terapizando, atendendo uma pessoa, quando a pessoa estava falando das lutas dela, às vezes o Freud ficava ouvindo e fazendo um carinho em uma das estátuas. Carinhava a estátua, colocava, ficava observando. Ridículo, né? Essas estátuas têm 2 coisas interessantes. Emília Ferreiro, que é uma mulher especializada também em educação, ela também escreveu algumas coisas falando de Freud. Emília Ferreiro, ela fala que Freud, nos momentos mais assim, impactantes de boa memória do pai dele,